É muito triste a gente estar falando de tudo isso num momento de tanta alegria para o futebol brasileiro como um todo, pela chegada de mais uma equipe à final da Sul-Americana e de uma equipe como essa, que nunca tinha chegado e que tinha, então, assim, um encantamento com isso. Fátima, quantas vezes nós já... Me perdoe a falta de voz, porque não dormi. Eu Está imagino. chocado e desde as 7 horas da manhã aqui. Mas quantas vezes nós estivemos juntos falando sobre futebol, quantas vezes nós alimentamos esperanças com a nossa seleção brasileira, quantas vezes até depois de derrotas nós estivemos juntos falando. Eu diria que é um dos momentos mais difíceis desses meus 42 anos de carreira. Me vem imediatamente à mente a narração do acidente de Ayrton Senna. Mas, nesse momento, foram 76 vidas humanas. Os familiares, a notícia do Danilo, que deixou a mulher Letícia, o filho Lourenço, de 2 anos, que nós dávamos como um dos sobreviventes, e chega a notícia do falecimento dele, que não resistiu. O Caio Júnior dizendo que Deus o colocou ali naquele momento. E nossos companheiros de Globo, companheiros de outras televisões, mas isso tudo é muito pouco, e tudo isso é insignificante. Até o próprio momento da Chapecoense, desse momento, um clube novo de 1973, que vivia esse momento de fantasia, de ser o primeiro time de Santa Catarina a chegar a uma final internacional, os vídeos que nós mostramos da alegria, do embarque, de estarem ali embarcando, tudo isso é nada perto do que se perdeu, perto do que se pode dizer a uma mãe, o que se pode dizer a um pai, o que se pode dizer a um filho, a uma esposa, a um irmão, aos familiares, o que se pode dizer a eles, apenas que Deus dê forças para que cada um possa superar esse momento. Acho que as reações vieram de imediato de todas as partes do mundo, o mundo do futebol se movimentou, o Grêmio imediatamente disse que não tinha a menor condição de fazer o jogo decisivo da Copa do Brasil amanhã. O Atlético Mineiro imediatamente disse que era um dia de tristeza e de luto. As mensagens que vieram, a iniciativa do próprio Atlético Nacional de pedir que se declare a Chapecoense como campeã da Sul-Americana. Então, somos todos Chape. E eu tenho certeza que vai haver uma união de todos os clubes para que ela possa continuar. Mas volto a insistir, Fátima, tudo isso é nada perto da dor que todos estão sentindo e perto de um momento tão triste. É a maior tragédia. Se nós viermos desde 1949, quando o avião do time do Torino bateu na Basílica de Superga, se depois com o Manchester United, ou com o time de rugby do Uruguai, ou com a seleção africana... De Zâmbia, né? Do Senegal, quando o avião explodiu, é a maior de todas as tragédias. Galvão, eu fui... Diga. Não, eu ia dizer como a gente é frágil, né? Naquela partida que levou a Chapecoense para a final, comemorou-se tanto uma defesa incrível que o Danilo fez, já na prorrogação, já nos minutos depois do final, né? Em que ele faz uma defesa incrível e que colocou a equipe da Chapecoense nessa final histórica. E como a gente não sabe, né, os desígnios que vêm, o que vai acontecer, e aí hoje a gente está aí com a notícia da morte desse rapaz e de todas essas pessoas que estavam ali para um momento de alegria. Eu fiquei com a imagem dele ajoelhado, chorando, de alegria por ter feito aquela defesa. Mas volto a repetir que tudo não tem significado. A maior tragédia da história do esporte. Eu fui 3 vezes a Medellín. Na primeira vez que fui, Fátima, o aeroporto era na cidade mesmo. Era uma coisa horrorosa de descer ali. Foi lá que Carlos Gardel perdeu a vida em 1937, num acidente. Depois
Em 95, uma final de Libertadores do Grêmio, com o mesmo time Atlético Nacional, já descemos em Rio Negro, onde aconteceu o acidente, onde eles foram fazer o aeroporto a 80 quilômetros, cerca de 80 quilômetros de Medellín, lá no alto da montanha, para evitar qualquer risco nesse sentido. Eu nunca poderia imaginar que isso pudesse vir a acontecer. Dizer o quê? Que Deus dê força a todos eles. Me vem imediatamente Paulo Paixão, que você acompanhou em Copa do Mundo, que perdeu um filho na Copa do Mundo em 2002 e que volta a perder um filho. É muita dor para uma pessoa tão do bem como ele, um trabalhador. E assim, todos aqueles, todas as famílias. Eu acho que o silêncio, o respeito, a oração e pedir a Deus que dê força a todos, que possa trazer essa força para que todos possam superar um dos momentos mais tristes. A Conmebol acaba de divulgar uma nota que no dia 21 de dezembro vai acontecer uma reunião para decidir o futuro da Copa Sul-Americana. Isso não vai acontecer agora, essa notícia me foi passada nesse instante, no dia 21 de dezembro. Nós falamos com o Walter Feldman, com o secretário-geral, oficial o cancelamento da final da Copa do Brasil amanhã, e a confederação está em reunião para ver a última rodada, o que vai acontecer no próximo final de semana. Ivan, pela experiência que você tem, apenas as condições climáticas e o início de uma possibilidade de pane elétrica seria suficiente para a derrubada de um avião como esse? Geralmente não. Geralmente o que acontece é uma sucessão de fatores. Pelo que se sabe até agora, o avião tinha uma pane elétrica. Haviam vários CBs. CBs é uma nuvem chamada cúmulos nímbicos, que a gente chama de CB. São essas nuvens que têm raio, ventos ascendente, descendente, granizo, na região de Medellín. E o avião tem sistemas redundantes, ou seja, o avião não tem um sistema elétrico. Ele tem um sistema elétrico, tem um outro sistema elétrico chamado APU, Auxiliary Power Unity, e ele tem o sistema elétrico até gerado pelo movimento das hélices. Então, deve ter havido uma conjunção de fatos e o avião deve ter preparado um pouso muito difícil no aeroporto de Medellín. E Zé Maria Córdova, que era o nome do aeroporto. Você conhece esse aeroporto? Eu te pedi para convidar. Lá em setembro. Só chega aqui, por favor, para a gente ver. É mesmo? Você está preparando um trabalho sobre um outro desastre? Vou publicar agora em janeiro um desastre do avião colombiano. E diz que esse aeroporto é um aeroporto moderno, né? Novo. É moderno, é. Mas eu não entendo se a situação em Bogotá estava boa o tempo, porque é pertinho, são 50 minutos. Ele poderia não pousar ali em Medellín, mas isso é evidente que isso é especulação. Podia ser que em Bogotá tivesse até pior. A gente está mostrando, então, a imagem que foi divulgada agora, há pouco, né? Em que você vê o trajeto do avião vindo, e aí, nesta região onde depois ele cai, há um círculo que ele começa a fazer um procedimento. Quer dizer, eu já estive em avião, certamente você também, que às vezes fica realmente girando antes de pousar, ou aguardando autorização da torre, porque tem outros voos na frente, ou às vezes até por uma condição climática mesmo. Geralmente é por dificuldade do pouso. Nesse caso, se havia realmente tempestade no lugar, é para fazer o problema de descida, dificuldade de pouso. O que ele poderia fazer, se Bogotá tivesse limpo o tempo, era se deslocar para Bogotá, que é pertinho, são 50 minutos. Agora, eu ouvi durante toda a manhã na cobertura em relação à capacidade do tanque. Na verdade, que esse modelo de avião teria uma condição de voo de 3.000 quilômetros e que aí talvez ele não tivesse mais condição de seguir para... Não. Todo avião é obrigado a ter esse combustível suficiente para voar até o aeroporto alternativo. Todo voo tem um aeroporto alternativo. Provavelmente esse alternativo devia ser Bogotá. Por exemplo, ele saiu de Guarulhos até aqui. Podia voltar a imagem, por favor? A imagem anterior? De Guarulhos até... Aqui, de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, não foi neste avião da Lamia, da companhia Lamia. Pegou um avião Eles fizeram um outro avião. Por quê? Porque eles queriam fretar esse voo da Lamia, era um voo fretado.
Mas como o ponto de partida era o Brasil, o ponto de chegada era a Colômbia, a Agência Nacional de Aviação Civil não permite que você frete um avião de origem boliviana como era esse. Tem que ser brasileiro ou colombiano. Ou brasileiro ou colombiano. Um acordo internacional, né? É um acordo internacional. Como a Chapecoense já estava acostumada a voar neste avião, já conhecia o piloto, já viu uma relação de afinidade, o que eles optaram por fazer foi ir de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e de lá sim pegar um avião que for este avião da LAMIA que fosse até Medellín. E aí eu pensei que a capacidade pudesse ser diferente, mas então você diz que há sempre um outro aeroporto... O avião tem que ter capacidade de chegar até o aeroporto de destino, ir até o aeroporto alternativo, que provavelmente é o aeroporto Eldorado de Bogotá, e ainda mais 45 minutos. Quer dizer, no plano de voo, prevê sempre a possibilidade do avião não conseguir pousar. Ele tem que chegar no alternativo e ainda tem que ter mais 45 minutos. Então, o momento em que ele está circulando, se ele realmente estivesse em pane elétrica e necessitando fazer um pouso de emergência, ele podia estar liberando combustível, por exemplo, largando o combustível para esvaziamento de um tanque? Se era o destino dele, já tinha gasto combustível previsto. Porque não houve explosão, né? Quando você joga combustível fora, é quando você... Por exemplo, acaba de decolar do aeroporto de Guarulhos, voa 1 hora e tem uma pane. Aí você tem combustível demais, os pneus não aguentam. Então você tem que ejetar combustível, geralmente em cima do oceano, para pousar. Não nesse caso, ele já estava perto. Ele já estava perto de onde ele ia, então ele tinha combustível necessário. Para pousar. E mesmo que fosse assim, uma necessidade de um pouso de emergência, o fato é que realmente o avião não explodiu, né? O avião, e essa é a última foto que foi feita pela equipe antes de embarcar no avião, e tem vídeos que os jogadores postaram em que eles se orgulhavam muito, porque o avião estava todo com o logo da Chapecoense, estava com, internamente, os bancos estavam com todos os encostos sinalizados, porque é um feito, realmente, que a equipe vinha conquistando, né? Esse é um jumbolino, né? É um avião, é um Avro antigo, de quadri-reator. Hoje em dia não se fabrica quadri-reator. São 4 motores. 4 motores, 4 motores a jato. Os aviões são de 2 motores, geralmente, a não ser aqueles gigantescos. Esse avião é um avião antigo, entendeu? Asa alta ainda. E ele... É um avião que é pouco voado. Você não voa aqui no Brasil, não tem nenhum, entendeu? Mas, por exemplo, a equipe do Messi, o Messi estava nesse... A Argentina foi de Belo Horizonte para Buenos Aires, esse avião, esse mesmo avião, não é esse tipo de avião. É o próprio, né? O próprio, olha a foto do Messi exatamente com... Mascherano, o Messi. Mas o problema de combustível não era. Ele tinha combustível e certamente tinha combustível para ir até o aeroporto alternativo e mais 45 minutos no mínimo. Eu não tenho mais vontade de fazer nenhum jogo de futebol esse ano, não. Eu imagino também para todos esses jogadores, né, que vão precisar entrar em campo realmente. É um momento de muita dificuldade, realmente. E não combina com a alegria dos estádios, né? Com a euforia das famílias, com a felicidade das vitórias. Nada disso faz sentido, realmente combina. Por ter feito aquela defesa, mas volto a repetir que tudo não tem significado. A maior tragédia da história do esporte. Eu fui 3 vezes a Medellín. Na primeira vez que fui, Fátima, o aeroporto era na cidade mesmo, era uma coisa horrorosa de descer ali. Foi lá que Carlos Gardel perdeu a vida em 1937. Num acidente. Depois, em 95, uma final de Libertadores do Grêmio, com o mesmo time Atlético Nacional, já descemos em Rio Negro, onde aconteceu o acidente, onde eles foram fazer o aeroporto a 80 quilômetros, cerca de 80 quilômetros de Medellín, lá no alto da montanha, para evitar qualquer risco nesse sentido. Eu nunca poderia imaginar que isso pudesse vir a acontecer. Dizer o quê? Que Deus dê força a todos eles. Me vem imediatamente Paulo Paixão, que você acompanhou em Copa do Mundo, que perdeu um filho na Copa do Mundo em 2002 e que volta a perder um filho. É muita dor para uma pessoa tão do bem como ele, um trabalhador. E assim, todos aqueles, todas as famílias. Eu acho que o silêncio, o respeito, a oração e pedir a Deus que dê força a todos, que possa
trazer essa força para que todos possam superar um dos momentos mais tristes. A Conmebol acaba de divulgar uma nota que no dia 21 de dezembro vai acontecer uma reunião para decidir o futuro da Copa Sul-Americana. Isso não vai acontecer agora, essa notícia me foi passada nesse instante, no dia 21 de dezembro. Nós falamos com o Walter Feldman, com o secretário-geral, oficial o cancelamento da final da Copa do Brasil amanhã e a confederação está em reunião para ver a última rodada, o que vai acontecer no próximo final de semana. Ivan, pela experiência que você tem, apenas... O que se pode dizer a um filho, a uma esposa, a um irmão, aos familiares, o que se pode dizer a eles apenas que Deus dê forças para que cada um possa superar esse momento. Acho que as reações vieram de imediato de todas as partes do mundo, o mundo do futebol se movimentou, o Grêmio imediatamente disse que não tinha a menor condição de fazer o jogo decisivo da Copa do Brasil amanhã. O Atlético Mineiro imediatamente disse que era um dia de tristeza e de luto. As mensagens que vieram, a iniciativa do próprio Atlético Nacional de pedir que se declare a Chapecoense como campeã da Sul-Americana. Então, somos todos Chape. E eu tenho certeza que vai haver uma união de todos os clubes para que ela possa continuar. Mas volto a insistir, Fátima, tudo isso é nada perto da dor que todos estão sentindo e perto de um momento tão triste. É a maior tragédia. Se nós viermos desde 1949, quando o avião do time do Torino bateu na Basílica de Superga, se depois com o Manchester United ou com o time de rugby do Uruguai ou com a seleção africana de Zâmbia, né? Do Senegal, quando o avião explodiu, é a maior de todas as tragédias. Galvão, eu fui... Diga. Não, eu ia dizer como a gente é frágil, como a gente é frágil, né? Naquela partida que levou a Chapecoense para a final, comemorou-se tanto uma defesa incrível que o Danilo fez, já na prorrogação, já nos minutos depois do final, né? Em que ele faz uma defesa incrível e que colocou a equipe da Chapecoense nessa final histórica. E como a gente não sabe, né, os desígnios que vêm, o que vai acontecer, e aí hoje a gente está aí com a notícia da morte desse rapaz e de todas essas pessoas que estavam ali para um momento de alegria. Eu fiquei com a imagem dele ajoelhado, chorando, de alegria por ter feito... Abertura em relação à capacidade do tanque. Na verdade, que esse modelo de avião teria uma condição de voo de 3.000 quilômetros e que aí talvez ele não tivesse mais condição de seguir para... Não. Todo avião é obrigado a ter esse combustível suficiente para voar até o aeroporto alternativo. Todo voo tem um aeroporto alternativo. Provavelmente esse alternativo devia ser Bogotá. Por exemplo, ele saiu de Guarulhos até aqui. Podia voltar a imagem, por favor? A imagem anterior? De Guarulhos até... Aqui, de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, não foi neste avião da Lamia, da companhia Lamia. Eles fizeram um outro avião. Por quê? Porque eles queriam fretar esse voo da Lamia, era um voo fretado. Mas como o ponto de partida era o Brasil, o ponto de chegada era a Colômbia, a Agência Nacional de Aviação Civil não permite que você frete um avião de origem boliviana como era esse. Tem que ser brasileiro ou colombiano. Ou brasileiro ou colombiano. Um acordo internacional, né? É um acordo internacional. Como a Chapecoense já estava acostumada a voar neste avião, já conhecia o piloto, já viu uma relação de afinidade, o que eles optaram por fazer foi ir de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e de lá sim pegar um avião este avião da Lamia que fosse até Medellín. E aí eu pensei que a capacidade pudesse ser diferente, mas então você diz que há sempre um outro aeroporto... O avião tem que ter capacidade de chegar até o aeroporto de destino, ir até o aeroporto alternativo, que provavelmente é o aeroporto Eldorado de Bogotá, e ainda mais 45 minutos. Quer dizer, no plano de voo, prevê sempre a possibilidade do avião não conseguir pousar. Ele tem que chegar no alternativo e ainda tem que ter mais 45 minutos. Então, o momento em que ele está circulando, se ele realmente estivesse em pane elétrica e necessitando fazer um pouso de emergência, ele podia estar liberando combustível, por exemplo? Largando o combustível para esvaziamento de um tanque? Se era o destino dele, já tinha gasto de combustível previsto.
Porque não houve explosão, né? Quando você joga combustível fora, é quando você, por exemplo, acaba de decolar do aeroporto de Guarulhos, voa 1 hora e tem uma pane. Aí você tem combustível demais, os pneus não aguentam. Então você tem que ejetar combustível, geralmente em cima do oceano, para pousar. Não Nesse caso, ele já estava perto. Ele já estava perto de onde ele ia, então ele tinha combustível. As condições climáticas e o início de uma possibilidade de pane elétrica seria suficiente para a derrubada de um avião como esse? Geralmente não. Geralmente o que acontece é uma sucessão de fatores. Pelo que se sabe até agora, o avião tinha uma pane elétrica. Haviam vários CBs. CBs é uma nuvem chamada cúmulos nímbicos, que a gente chama de CB. São essas nuvens que têm raio, ventos ascendentes, descendentes, granizo, na região de Medellín. E o avião tem sistemas redundantes, ou seja, o avião não tem um sistema elétrico. Ele tem um sistema elétrico, tem um outro sistema elétrico chamado APU, Auxiliary Power Unity, e ele tem o sistema elétrico até gerado pelo movimento das hélices. Então, deve ter havido uma conjunção de fatos e o avião deve ter preparado um pouso muito difícil no aeroporto de Medellín. E Zé Maria Córdova, que era o nome do aeroporto. Você conhece esse aeroporto? Vou te pedir para convidar. Lá em setembro. Só chega aqui, por favor, para a gente ver. É mesmo? Você está preparando um trabalho sobre um outro desastre? Vou publicar agora em janeiro um desastre do avião colombiano. E diz que esse aeroporto é um aeroporto moderno, né? Novo. É moderno, é. Mas eu não entendo se a situação em Bogotá estava boa o tempo, porque é pertinho, são 50 minutos. Ele poderia não pousar ali em Medellín, mas isso é evidente que isso é especulação. Podia ser que Bogotá tivesse até pior. A gente está mostrando, então, a imagem que foi divulgada agora, há pouco, né? Em que você vê o trajeto do avião vindo, e aí, nesta região onde depois ele cai, há um círculo que ele começa a fazer um procedimento. Quer dizer, eu já estive em avião, certamente você também, que às vezes fica realmente girando antes de pousar, ou aguardando autorização da torre, porque tem outros voos na frente, ou às vezes até por uma condição climática mesmo. Geralmente é por dificuldade do pouso. Nesse caso, se havia realmente tempestade no lugar, é para fazer o problema de descida, dificuldade de pouso. O que ele poderia fazer, se Bogotá tivesse limpo o tempo, era se deslocar para Bogotá, que é pertinho, são 50 minutos. Agora, eu ouvi durante toda a manhã na cobertura, é muito triste a gente estar falando de tudo isso, num momento de tanta alegria para o futebol brasileiro como um todo, pela chegada de mais uma equipe à final da Sul-Americana e de uma equipe como essa, que nunca tinha chegado e que tinha, então, assim, um encantamento com isso. Fátima, quantas vezes nós já... Me perdoe a falta de voz, porque não dormi. Eu Está imagino. chocado, e desde as 7 horas da manhã aqui. Mas quantas vezes nós estivemos juntos falando sobre futebol, quantas vezes nós alimentamos esperanças com a nossa seleção brasileira, quantas vezes até depois de derrotas nós estivemos juntos falando. Eu diria que é um dos momentos mais difíceis desses meus 42 anos de carreira. Me vem imediatamente à mente a narração do acidente de Ayrton Senna. Mas, nesse momento, foram 76 vidas humanas. Os familiares, a notícia do Danilo, que deixou a mulher Letícia, o filho Lourenço, de 2 anos, que nós dávamos como um dos sobreviventes, e chega a notícia do falecimento dele, que não resistiu. O Caio Júnior dizendo que Deus o colocou ali naquele momento. E nossos companheiros de Globo, companheiros de outras televisões. Mas isso tudo é muito pouco. E tudo isso é insignificante. Até o próprio momento da Chapecoense, desse momento, um clube novo de 1973, que vivia esse momento de fantasia de ser o primeiro time de Santa Catarina a chegar a uma final internacional, os vídeos que nós mostramos da alegria, do embarque, de estarem ali embarcando, tudo isso é nada perto do que se perdeu, perto do que se pode dizer a uma mãe, o que se pode dizer a um pai,